Eu quero que vocês expliquem o seguinte: o que o profissional de marketing precisa entender de tecnologia, mas não necessariamente precisa se aprofundar para ser um especialista. Então, eu não quero que ninguém aqui ache que o marqueteiro tem que ser dev. Não precisa. Sim. Mas o que é o básico de tecnologia que essa galera precisa entender para poder se dar bem na área, sobreviver na área? Eu acredito que para ele poder ter o conhecimento, justamente que acontecem muitas reuniões, né, no ramo do marketing, e para ele poder estar inteirado do assunto e acabar não ser enrolado por algum tipo de profissional que vai agir de má fé, ele sabendo HTML e CSS, ele vai conseguir compreender como funciona o GTM, por exemplo, que é a ferramenta que a gente usa para poder captar os dados, para poder Melhor gerar amigo do marqueteiro. para poder gerar o relatório. Nesse caso, a gente ainda está falando sobre um ponto específico que ele precisa saber sobre tecnologia. Porque, acima de tudo, ele tem que saber como funciona o negócio dele do ponto de vista técnico. Sim. Então, poxa, eu tenho um e-commerce. Como que carregam os produtos? Da onde esses produtos vêm? Tipo, eu entro aqui nesse administrador, para que isso aqui serve? Sabe? Por que a gente tem isso? Então, acho que esses são questionamentos que vão levar ele a chegar a um HTML, a um CSS, sim. A ficar de uma maneira mais generalista entendendo sobre assuntos técnicos. Tipo, a partir do momento... Mas o ponto inicial e crucial é ele, pelo menos, entender sobre como funciona. E, lógico, ele vai esbarrar no Google Tag Manager em algum momento. Sim, eu acho que... Explica, além de você falar o que você acha aí, fala o que você acha e explica depois, detalhe, o que é o HTML e o CSS, para quem não sabe porra nenhuma. Sim, eu queria dizer que eu acho que de uma forma um pouco mais abstrata, talvez, eu acho que é importante a gente entender como funciona um navegador. Tipo, o que acontece quando você chega lá e digita o endereço do www. alguma coisa. Tipo, uma requisição vai, uma requisição vem, um arquivo vai ser carregado, uma Quais série são os tipos de comportamento que um usuário pode fazer dentro do navegador também é muito importante. Exatamente. Tipo, o que acontece quando eu crio um evento de interação no GTM e boto para disparar num determinado elemento? O que vai rolar ali na camada de dados ou não na camada de dados? Às vezes é simplesmente na interação com HTML e CSS. O HTML é a linguagem de escrita, né? Tipo, na verdade, não é uma linguagem de programação. Uma linguagem de... O que você escreve na tela ali, tipo... Uma linguagem de marcação. Exatamente. Inclusive, o nome é esse, né? E o CSS? E o CSS é uma linguagem que estiliza isso, né? O que você vê visualmente ali, cor, imagem... Formato, a margem, vamos botar tudo isso tamanho, tudo largura. Que você consegue ver é estilizado na página. É criado no HTML, estilizado CSS. estilizado. A cor do botão vem através do... Exato. E assim, trazendo um pouco do nosso mundo, só para poder contextualizar, o cara não precisa estilizar uma página. Lógico. É um conhecimento um pouco mais generalista. Então, tipo, ele precisa... eu preciso entender como funcionam os seletores, e isso foi iniciado através do CSS, para eu entender como que eu seleciono aquele botão para poder mencionar um evento determinado. Até porque, na verdade... A gente não estiliza e nem deve estilizar nada via GTM. Exatamente. O que a gente utiliza no CSS, de fato, são os seletores. Exatamente. Vamos separar aqui, então, basicamente. Ó. Quando a gente fala, muitas vezes, inclusive, a gente tem o front-end e o back-end. Então, o front-end é o que a gente vê no HTML e CSS, que é aquela parte que a gente está vendo ali. HTML é a linguagem de marcação, e o CSS é quem dá o estilo para que a gente possa ver aquele código de cores, a gente possa ver os botões estilizados, com um cliquezinho, com degradê. Animações. Animações. Exato. E aí, isso é o front. E esse front... quando a gente fala de analytics e marketing, é o que o marqueteiro vai precisar entender, porque é o que ele necessita para o negócio dele. Exato. Isso e mais um banco de dados. Eu acrescentaria aí um último elemento que é super importante e que a gente precisa de uma camada assim, mais básica, que é o JavaScript, né? Exatamente. Porque é o que faz as requisições, HTML, envio de CSS, formulário, é por onde a gente vai subir informações da camada de dados, enfim. Exatamente. Na verdade, quando você entende JavaScript, você acaba entendendo bastante coisa. E aí, lógico, a gente não tá falando para você entender JavaScript para você saber como que você faz uma determinada ação lá dentro. Mas você tem que entender que, o HTML vai marcar as páginas do site para poder definir que o título da página é um H1. O título que aparece lá na sua aba do navegador é uma tag title. Isso é o HTML, é uma marcação. Eu costumo dizer que o HTML é como se fosse uma regra de ABNT, sabe? Você tem as formatações para cada coisa, só que a única diferença é que a gente tem nomes específicos para isso. Então, é uma marcação de fato. E a gente tem o CSS que vai ajudar o cara a estilizar isso, e dentro do CSS eu vou puxar
a criação de seletores para eu poder entender como que eu crio Boa. e para poder mensurar os eventos. E o JavaScript é como ele trata essas informações Perfeito. do ponto de vista de interação do usuário. Tá. Então, assim, imagina que eu vou clicar num botão. O clicar no botão, ele é uma ação nativa, né, dentro do navegador. Eu consigo interceptar essa informação. Por onde? Pelo JavaScript. Então, assim, nesse caso, a gente precisa entender o básico de JavaScript para poder entender justamente o que é possível fazer dentro Perfeito. do navegador, do ponto de vista do que a gente quer traquear, né? Então vamos fatiar aqui em 3 partes. Vamos lá. Primeiramente, o HTML. Por que o profissional de marketing precisa entender de HTML para se dar bem com tecnologia e sobreviver? Por que no dia a dia prático dele o HTML é importante? Cara, acho que ele é importante para você. O conjunto desse entendimento é que é importante. Se você for parar para analisar o conhecimento de HTML para um cara de tecnologia, pode não ser trivial. Agora, ele entender tudo é o que vai ajudar ele Conjunto, para um esse tripé. prazo. Vai ajudar ele, pô, o meu programador vai fazer uma nova landing page. E aí, tipo, poxa, se eu sei o que é e como se faz no ponto de vista mais básico, eu não vou aceitar um prazo de 3 meses para ele fazer uma landing page. Mas aí você pode ter um paralelo que a pessoa está utilizando soluções no code para isso. Então, a pessoa usa um plugin do Elementor no WordPress, ele não tem conhecimento algum de HTML. Exatamente. Mas eu te E ele vai diria ter que um comparativo meio desleal aqui, né? Sim, sim. eu sim. acho que se você usa um recurso como esse, talvez até seja mais importante ainda você ter uma noção de HTML. Legal. Você tocou num ponto importante, cara, porque assim, eu vejo muitas empresas hoje, que a gente atende, inclusive, que elas são empresas de tecnologia e não tem ninguém especialista em tecnologia dentro do time. Uhum. Então, tem alguns casos de startup que os caras definem o valor de uma empresa em startup para fazer o investimento Uhum. inicial baseado na quantidade de pessoas com background técnico que ela tem dentro do time de fundadores. Então, assim, isso é total e fundamental. Se você você que trabalha com marketing, só tem uma diferença com o cara que trabalha com código. É o quão do lado da venda você tá. Então, tipo assim, a gente pode dizer que, tipo, se a gente tem uma linha onde o lado direito no final dessa linha é a venda, tipo, o cara que tá no marketing, ele tá um pouquinho só atrás da venda. O programador, ele também está. Porque ele tá desenvolvendo todo aquele sistema que o usuário vai utilizar para poder comprar. Entendeu? Então, tipo, nesse caso, o conhecimento que ele precisa ter de tecnologia, isoladamente, ajudaria ele para ele entender o comportamento que ele quer mensurar dentro do site e como ele vai fazer isso. Mas também ajuda para quando um programador der um prazo absurdo ou o cara cobrar um valor absurdo para algo que ele, de maneira prática, sabe? Eu vou contar um caos. Tava eu no Compra Fácil, contei o caos e falei o nome da empresa. Tudo Pô, bem. Nem existe mais. Exatamente. A gente estava numa situação onde tinha uma empresa terceirizada que prestava serviço, certo? Essa aí tu não pode falar o Essa nome. aí eu não posso falar o nome. Então, tipo, tinha uma empresa terceirizada que prestava serviço. Eles tinham uma demanda para poder mudar a cor do botão da página de produto. E aí os caras cobraram, tipo, na época, 30 e poucos mil para poder mudar. Não, minto, não era a cor do botão, desculpa. Era o C, para colocar o primeiro C maiúsculo. Colocar, tipo assim, comprar com C maiúsculo, porque ele tava em minúsculo. Os caras cobraram 33 pau. Pô, se eu sou um cara que entende o básico, você não consegue entender que aquilo é simples? Sim. E aí eu até acredito que um cara de marketing que não tem conhecimento, ele consegue entender, mas ele não tem argumento com o cara pra poder dizer que é simples, tá ligado? Então acho que o conhecimento de tecnologia de maneira generalista que ele vai aprender vai Básico, ajudar o isso essencial, a ele sim. não tomar volta. Eu acho que quando a gente fala HTML, CSS, JavaScript, que é essa tríade super importante pra gente, não é simplesmente você, pô, vou estudar HTML, CSS, eu vou entender dessas linguagens, mas é o que o Luciano falou, tipo, quando você estuda essas camadas, essas tecnologias, isso te dá uma visão automaticamente do processo, da engrenagem, Perfeito. de como funciona um O que site. tá por trás, né? Então, por exemplo, pô, eu quero implementar uma tag do afiliado X que dispara quando o cara vai clicar no botão adicionar ao carrinho. Você já vai saber como funciona isso. Não, e aquele até botão entender é um o link, porquê. sabe? Que tá naquela página. E até entender por que eu implemento um pixel. Pois é. Sacou? O que Se um você pixel faz? Exatamente. Se você for parar sem ter um ponto de conhecimento técnico, o cara vai falar que não, é para poder preencher o dado no Facebook Ads. Ou pior, é porque o Facebook Ads pediu. Sacou? Ele me obriga a implementar. Então acho que você para de ter esses questionamentos a partir do momento que você tem o básico de conhecimento. Tá. Então, basicamente, o básico de conhecimento é HTML, CSS, JavaScript. Eu acho que você chega nesse básico através do estudo dessas tecnologias.